Pessoal, vou mostrar aqui agora para vocês um passo a passo básico para a gente fazer a análise da carta solar, fazer uma escolha do Breeze e como modelar isso lá no Sketch. Então eu vou fazer para orientações básicas, norte, sul, leste, oeste primeiro, começar com a norte agora. Então a gente já discutiu um pouco, vimos que com a fachada norte a gente tem o sol passando, né, frontal aqui na fachada e com uma altura ainda razoável, uma altura solar aqui maior que 50 graus, né? 50 graus a partir da linha do horizonte. Então eu estou pensando, eu preciso proteger aqui, ó, essa área mais alta e mais frontal à fachada principalmente. Então aqui eu estabeleci os ângulos de referência que eu preciso, um ângulo alfa e um limite lateral para ele, que são esses dois ângulos gama. Esses ângulos, eles são uma referência de direção. Os ângulos, eles são uma direção a partir desse ponto que eu vou ter que escolher no projeto aonde vai ser o ponto de referência que eu vou usar principal. Então, assim, eu tenho que saber essa região da carta solar que eu preciso obstruir. Então, para vocês consultarem a tabela de Breeze, vocês vão ter que olhar aqui, ó, esse desenho, esse esqueminha aqui, ó, aqui ele está numa outra posição, né, teria que olhar, não dá para fazer girar aqui, teria que enxerguem ao contrário aí, ó, aqui está a fachada, aqui está a área exposta. Então, esses brises horizontais, ó, o modelo 1, ele cobre a parte frontal e a esquerda da janela. Esse brise 2 cobre a parte frontal, um pouco mais à esquerda, ele tem um avanço à esquerda, e cobre a parte frontal também. Então, essa mancha aqui, ó, é mais parecida com essa mancha da fachada norte que a gente tem aqui, pela região que ela obstrui com um modelo de brise semelhante a esse. Então, vocês têm alguns, ó, o 3 ainda obstrui uma área semelhante, o 4 vai fazer isso também, ó, ele vai obstruir uma parte, só que como ele está solto da fachada, ele vai deixar uma área aberta aqui visível de sol, enfim. Então eu tenho que escolher o protetor, né, o modelo básico do protetor, de acordo com essa mancha que eu vejo aqui, ó. Então, sabendo, né, que direção que eu preciso obstruir. Esse modelo 5 aqui, por exemplo, ó, ele já é um modelo que ele tem o elemento horizontal, mas ele tem essa virada baixa mais o ângulo, então ele vai obstruir mais próximo da linha do horizonte aqui, ó. Então, isso é um modelo básico, que a gente pode usar ele e ajustar esses parâmetros desse ângulo de acordo com o que a gente precisa. Para fazer isso no Sketch, como é que a gente vai fazer? Eu fiz um esquema aqui para exemplificar para vocês que o Sketch ele tem uma coisa chata, que ele... Deixa eu só ligar uma coisa aqui. A gente não tem como mudar o norte, né, no Sketch. Então, o norte, a gente tem que posicionar o modelo de acordo com o norte. Então, eu fiz um modelo aqui genérico daquela sala e pus ele para todas as orientações para poder dar os exemplos aqui para vocês. Ó. Cadê o outro? Tem mais um aqui para as outras orientações nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Então, vamos ver aqui o norte. Vocês não vão precisar fazer todas, vocês vão só fazer um e colocar para a orientação que vocês querem. Então, para o modelo, para o brise norte, aí eu fiz uns layers aqui. Isso eu fiz para poder dar o exemplo de tudo ao mesmo tempo, tá? Vocês não precisam fazer todos. Vocês vão escolher o modelo de brise aqui, né? Vocês vão ter sempre algumas alternativas, então esses primeiros são para esse caso de que eu tenho que proteger uma área frontal e mais alta em relação a um ponto da janela. Então eu teria aqui, ó, um brise. Eu fiz fazendo os layers aqui para um brise horizontal. Eu teria que ajustar aqui também,
né, para poder ver o efeito disso, as sombras. Então, vocês podem ativar aí essas janelinhas, essas ferramentas do Sketch e ligar as sombras para poder ver. Ó. Então, aqui eu consigo fazer pela animação aqui, né? Ó, aqui vai ficando próximo do inverno, ó, o sol penetra. Mas vai chegando no verão, tá sempre obstruído. Vai chegando mais no fim do ano, está sempre obstruído com esse elemento horizontal, independente da hora do dia. Ó. Então, aqui eu tenho um avanço horizontal. O avanço horizontal eu tenho que pegar pelo ângulo alfa. Então, eu estou fazendo um corte aqui na fachada. Tenho que desligar de novo uns layers. Eu estava vendo o 3. Então, é como se eu estivesse pegando um ponto de referência aqui, ó, e esse brise, eu vou ajustar ele. Eu posso ajustar essa dimensão de acordo com o ângulo. Então, o ângulo é um parâmetro, ele não dá uma medida absoluta. Né? O ângulo é esse aqui, que é o parâmetro que eu tenho que ajustar de acordo com o que eu ver aqui na carta solar. Ó. Nesse caso, eu teria que ajustar para 52 graus. Então, eu vou ter que fazer esse elemento aqui avançar. Esse ângulo aqui teria que ser um ângulo de 52 graus, nesse caso de uma fachada norte. Deu para entender? Vamos ver o caso de uma fachada oeste agora. Leste, desculpa. Essa aqui é a leste. Então, aqui ó, eu tenho um alfa mais alongado, né? Então eu tenho que ter um elemento mais comprido ou mais baixo em relação a um ponto da janela. E aqui eu estou definindo um ângulo gama também para poder delimitar essa sombra lateral. Ó. O que eu tenho aqui frontal, eu só tenho como proteger com esse avanço por cima. Né? Então, esse ângulo alfa, ele sempre indica um avanço acima. O ângulo gama é o quanto que isso se estende lateralmente. Aqui também está a linha do horizonte, aqui está o zênite. Então, é quanto que isso avança lateral. Então, eu defini esses parâmetros. Eu vou ter, com esses ângulos, eu vou obstruir essas áreas aqui da trajetória solar, né? Esse diagrama da carta solar. Então, aqui ainda é um pouco esses casos dos primeiros aqui, ó, que a gente colocou. Aí a gente tem... Oh, meu Deus, perdi. Nesse caso, ele está, né, na região alta e mais à esquerda. Então, eu teria um brise aqui que seria esse... Tem uns modelos que protegem mais do lado esquerdo. Ó. Eu estou protegendo, se eu pegar da fachada aqui, né? A parte esquerda está mais protegida, que seria o ângulo gama aqui, ó. Então, quanto que ele avança lateralmente, e a parte do alfa, né, o ângulo alfa é quanto que ele avança aqui na frente. Então, esse é um brise que me protege mais essa parte, essa área da carta solar à esquerda. Agora, o quanto que ele avança, talvez eu tenha que ter algo mais próximo desse elemento que obstrui aqui e para a esquerda, né? Ou vou ter outros... Tem outras alternativas de brises mais horizontais. Deixa eu ver se eu acho eles aqui, ó. Esses modelos aqui também, eles obstruem, né, o que é mais frontal. Ó. São elementos horizontais e bem frontais. Nesse caso aqui, ó, quando eu preciso bloquear o sol mais baixo, eu tenho que ter uma situação como essa aqui. Ó. Os elementos estão aqui no corte, praticamente obstruindo toda a janela
Então, seria uma situação... Qual que é esse? Ah, esse eu não fiz. Deixa eu ver qual que eu fiz. Acho que eu não fiz nenhum desses horizontais. Eu fui só até o 15. Então, vocês pesquisem, né? Pensem aí, ó. Essa área, nesse caso aqui, eu teria que pegar um modelo que cobre essa região. O caso da fachada sul é a situação onde a gente vai ter o ângulo beta aparecendo. Ó. Se eu preciso proteger um sol que ele está mais lateral à janela, então eu vou ter que ter um ângulo beta aqui, que é esse alinhamento, esse ângulo descrito na planta horizontalmente, né, no plano horizontal. Eu quero proteger um sol que está mais ao lado. Então, quais modelos que eu teria aqui? Ó? Começa a ser os brises mais verticais. Observem aqui, ó, começa aqui no 11, eu estou protegendo as bordas, né, do ângulo aqui da carta solar, né, que é mais próximo desse desenho que eu tenho aqui. Está girado, mas entendam aí. Né? Então, eu estou protegendo a borda, estou colocando um elemento do lado. Né? O limite vertical dele vai ser definido por esse ângulo gama aqui. Ó. Quanto que isso tem que se estender acima é o que é definido por esse ângulo gama aqui na fachada. Então, eu vou pegar um ponto, né, no topo da janela para saber esse ângulo aqui, quanto que isso tem que avançar para cima. Então, eu tenho modelos de brise como esses, que vão ser mais para a fachada sul. Vamos lá para a fachada sul, ver o efeito disso. Ó. Então, fachada sul, ó, desde o momento que o sol nasce, então vocês veem que, né, o elemento vertical aqui, ó, então o ângulo, é porque essa janela é gigante, né? Eu teria que fazer isso avançando mais. Mas como que o elemento estando à esquerda, ele protege o sol da manhã. À medida que ele sobe, eu vou ter que proteger. Aqui eu estou no verão. Observem que mesmo ó, no meio-dia a fachada já está em sombra. O sol começa a bater só a partir de até uma certa hora da manhã e a partir de uma certa hora na parte da tarde. E aí esse elemento começa a proteger. Aí eu tenho o 12, o modelo 12, que ele não avança para cima. Ou eu poderia ter um assim, ó. Esse eu já vou fechar mais a janela, obstruo mais a vista, mas agora ela está toda sombreada. Então, isso eu estou falando de um ângulo beta. Estou falando de... Qual que era o modelo que eu peguei? Foi esse aqui. Estou falando de um ângulo que pega de um ponto aqui, né, em relação à normal, quanto que ele avança. Nesse caso, eu tenho que pegar as referências. A minha referência de ângulo é essa daqui, ó. Daqui está normal, esse é o ângulo de obstrução. Isso aqui se repete em todos esses pequenos vãos que vão se criando aqui. Ó. Então, esse é o parâmetro que eu vou usar para dimensionar. Então, que ângulo beta que é esse aqui? Ó? Esse ângulo beta obstrui a parte da trajetória que eu quero. Então, que ângulo beta é esse daqui? Ó? Eu vou ter que ver, né, se esse ângulo atende a trajetória que eu quero obstruir. Então, nesses casos que vocês têm, vocês vão ter basicamente noroeste e nordeste, né, como situações piores aí. Então, a nordeste, ó, vocês vão ter a mancha
da carta que vocês vão precisar proteger vai se estender desde uma parte mais alta, né, e mais à direita. No caso da fachada leste, o sol vai estar sempre à direita do ponto de referência da fachada. Né? Vai ter um pouquinho à esquerda aqui, ó, mas esse à esquerda a gente cobre com um ângulo beta. Para traçar isso daqui, ó, vocês podem colocar, né, a carta solar. Eu ponho sempre em bloco para ficar mais fácil de movimentar, e façam com uma polyline. Aí faz da opção de arco, a opção de pegar o segundo ponto, aí já uns macetinhos do CAD, ó. E aí clica num segundo ponto e na outra extremidade. É sempre de horizonte a horizonte. Né? Eu vou marcar o alfa. Então aqui eu tenho um alfa que protege a maior parte dessa sombra, né? Dessa trajetória. Então vou ajustar isso daqui de acordo com essa mancha que eu preciso proteger. Então, qual modelo de brise para essa situação, né, de fachada nordeste? Eu vou ter que procurar aqui um brise que proteja essa mancha, né, mais frontal, mais alta e um pouco à direita, avançando na linha do horizonte. Então, vamos ver quais que a gente tem aqui, ó. Esses aqui, ó, protege uma área à direita e bem próximo da linha do horizonte, ó. Então, modelo 14, ou esse modelo 13, vem que vai chegando, né, o que está mais à direita é um brise vertical. Só que aqui eu estou deixando uma área frontal aqui mais alta descoberta, então talvez eu tenha que associar um elemento horizontal aqui também para proteger essa parte de cima. Deixa eu ver se tem mais algum outro. Ó, esse aqui talvez já atenda melhor. Ó. Esse aqui está em cima, à direita, posso fazer ele à direita ou à esquerda, e dá para avançar bem. Né? Aí tem que... Não vai cobrir lá próximo da linha do horizonte, porque não adianta eu avançar esse, né, pegando o corte aqui como referência, não adianta eu continuar avançando muito isso, porque ele nunca vai chegar na linha do horizonte, que é o que está na borda aqui. Então, basicamente é isso, gente. Vocês têm que ver a mancha aqui, ó, que melhor atende a mancha que vocês têm que obstruir. Aí parte desse modelo e vai fazendo no sketch aqui, ó. Modela o brise, né, com medidas gerais e vai ajustando de acordo com a sombra. Vou tentar não me delongar muito. Desligar esse corte aqui para... Então, assim, façam o modelo de vocês com a orientação que for, né? Se for o caso da Nordeste, põe ele já nessa posição, Nordeste. Então, vai ter que ficar nessa orientação, porque o norte do SketchUp é sempre para cima. Então, girem o modelo para a fachada que vocês estão trabalhando, e aí vai vendo. Escolhe o modelo, modela e testa as sombras aqui, ó. E vai ligando a sombra, vai vendo se está protegendo. Você pode ir variando a hora o mês do ano, né? E a hora do dia. E aqui você vai vendo a eficácia do brise, ó. Aqui é mais empírico, né? O importante de vocês saberem fazer essa leitura da carta solar e já ter um modelo básico que te atenda, é você não ficar só na tentativa e erro na hora de modelar. Então, vou modelar, né? Vou escolher esse, eu vou modelar um brise. Isso é um brise bom para ser um brise móvel. Né? O que a gente vê muito, tem muitos modelos assim, ele pode ter um elemento aqui e eu posso girar essas aletas para deixar mais liberado ou bloquear mais nos horários que eu não preciso.
Então, observem o diagrama, a região que esse elemento obstrui da carta solar, e aí modelem e ajustem os ângulos para poder obstruir o máximo a fachada. Acho que é isso, não vou me delongar mais do que isso, vamos ver o que vocês têm de dúvida aí, espero ter esclarecido bastante coisa, vamos ver.